Olá, meu nome é João Marques, sou matemático formado pela UERJ, tenho uma especialização em Tecnologia da Informação e Gestão de Negócios e Projetos também pela UERJ. Estou graduando em Engenharia de Produção, trabalho na área de saúde há mais ou menos 18 anos, sendo em 15 deles trabalhando na área de gestão e planejamento. No momento eu estou como assessor de planejamento da Fundação Saúde e estou presidindo a Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde. Hoje eu vim falar para vocês um pouco sobre o que é o modelo de gestão de fundações estatais e também um pouco do histórico da criação da Fundação Saúde. Esse contexto histórico tem base principalmente no que é uma fundação. Na verdade, as fundações já datam desde o século XIX no Brasil. Então, o modelo de fundações não é uma novidade, sim é uma contestação, né, do que a gente já tem sobre esse modelo. E nesse sentido, a Constituição Federal, no artigo 37, inciso 19, já fala da possibilidade de criações de fundações públicas de direito privado, né, que é um modelo que a gente adota com fundações estatais de saúde. Bom, no contexto estadual, a lei da fundação, ou seja, a lei que criou a Fundação Saúde, tem origem na reforma gerencial do Estado de 95, né, uma proposta de Bresser Pereira, que fala exatamente das atividades que são exclusivas do Estado, né, e as atividades que podem ser executadas por outros entes, né, públicos ou privados. Nesse sentido, o que as fundações poderiam atuar? Poderiam atuar em campos da área de educação, saúde, mas não, e de área científica, mas não em poderes de regulação, tipo polícia, tipo de gestão em si das áreas de controle. Então, nesse sentido, as fundações ou qualquer ente privado que não seja o próprio ente estatal poderia fazer a vinculação. Entretanto, essa reforma queria tirar o peso do Estado como executor de atividades e sim como regulador, ou seja, ele fomenta as políticas, ele pode propor políticas públicas, mas deixar de ser o executor. Nesse sentido, até o peso do Estado, com previdência e tudo, poderia deixar de existir se você passasse isso para uma execução privada. É nesse contexto que são criadas as leis a lei da fundação e também a lei das organizações sociais no estado do Rio de Janeiro. A lei 5.164, né, de 2007, criou, na verdade, possibilitou a instituição de fundações públicas de direito privado no estado do Rio. E 4 anos depois veio a lei das organizações sociais, que possibilitaria o Estado contratar organizações sociais para gerenciar unidades de saúde. Então, é nesse campo da área de saúde que a Fundação e as OS atuam no momento no Estado. Então, passando por esse lei da criação, né, o próprio artigo 37, ele diz que, no inciso 19, ele diz que as fundações públicas podem ser criadas, fundações podem ser criadas por lei específica, mas que, nesse caso, tem que se informar a sua área de atuação. Então, a Lei Complementar de 118 justamente traz essa questão de em que área do Estado as fundações poderiam atuar. Então, em 2007, a ALERJ aprovou a Lei 5.164, autorizando a criação, no caso, das 3 fundações públicas. A Fundação Pública de Direito com personalidade jurídica e de direito privado. A Fundação Estatal dos Hospitais Gerais, a Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência e a Fundação Estatal dos Institutos de Saúde e da Central Estadual de Transplante. Então, foram autorizadas a criação de 3 fundações de direito públicas de direito privado, né, e sem fins lucrativos. Em 2009, essa fundação teve o seu primeiro estatuto estabelecido. A primeira fundação instituída foi no dia 15 de abril de 2009, seu conselho curador se reuniu e montou o seu estatuto.
possibilitando a instauração da Fundação Estatal de Hospitais de Urgência e Emergência. Em 2011, é assinado o primeiro contrato de gestão do Estado com a Fundação, nesse sentido, para poder estabelecer sua área administrativa, sua área, né, sua estrutura como um todo. E apenas em 28 de setembro de 2011 é que se estabelece as 3 fundações pelo Decreto 43.214, incluindo também a Fundação Estatal dos Hospitais de Urgência. Apenas em 2012, a Lei Estadual 6.304 unifica as 3 fundações em uma só fundação, a Fundação Saúde do Estado do Rio de Janeiro, como ela é conhecida atualmente. No dia 28 de agosto de 2012, essa lei foi publicada e trouxe esse nome e essa unificação. E é exatamente em 2012 que é assinado o primeiro contrato de gestão que inclui unidades de saúde. O primeiro, o IECAC e a Central Estadual de Transplante, que já vinham previstos na lei. Também é assinado em 2012 o apoio técnico às unidades federais e estaduais, o contrato 6 de 2012. De 2012 a 2020, há um lapso onde a gente tem a gestão de unidades acontecendo por vários contratos, né? E foram sendo assinados vários contratos de gestão para assumir unidades. Mas em 2020, nós temos um ponto de inflexão importante, que, no caso, com a crise, né, provocada pela pandemia e a previsão de afastamento das organizações sociais, lembrando que a lei de autorização das fundações foi criada em 2012, a gente tem uma nova lei sendo publicada, 8.986, afastando até julho de 2024 a gestão por organizações sociais. Isso quer dizer que a partir de 2024, o Estado do Rio não vai ter organizações sociais tratando sobre o assunto de gestão de saúde de unidades hospitalares. E o governo do Estado decide passar para a Fundação Saúde assumir a gestão dessas unidades. Então, esse é um processo que está acontecendo, a assunção de unidades a partir dessa modificação do artigo 56 dessa lei, que prevê o fim da gestão de organizações sociais. E em 2020, a Fundação assume sua primeira unidade hospitalar, na verdade não hospitalar, o SAMU, como parte desse processo. E em 2021, esse processo continua e nós temos a assunção pela Fundação Saúde, do Hospital da Mãe, do Rio Imagem e também de mais 14 UPAs. Já em 2022, a política continua, a Fundação assume mais 9 unidades de pronto atendimento e mais unidades hospitalares, como o Hospital da Mulher e Unida Estudos. A previsão é para que 2022, 2023 e 2024 a Fundação assuma. Como eu falei, a lei termina, né, com a gestão das organizações sociais em 2024. Então, até lá, a gestão da Fundação deve assumir essas unidades. É um processo lento, né, e até mesmo de muito estudo de planejamento para que a Fundação se estruture, né, de forma a conseguir gerenciar todas as unidades do Estado. Afinal de contas, existem diversos modelos que não só de organizações sociais para gerenciar unidades, como a PPP, que é a parceria público-privada, tem os consórcios municipais e por aí vai. São diversos modelos que podem ser adotados. A Fundação Saúde, ou Fundações Estatais de Saúde, é mais um modelo nesse ramo. E assim, pensando o que seria então uma fundação pública, né? Eu falei que as fundações elas já datam desde o século XIX e que o artigo 37 da Constituição Federal, no seu inciso 19, autoriza a criação de fundações públicas, né? E os deixa em aberto a possibilidade de ser de direito público ou de direito privado. E qual a distinção entre as duas, né? De direito privado, que é o modelo adotado pelas fundações estatais, no caso, a própria fundação,
é um modelo de ser independente do orçamento público. Ela recebe recursos através do contrato de gestão e não, de fato, recebe orçamento direto do Estado. Tem um regime seletista dos seus funcionários, né? Ela contrata os funcionários sem ser, na verdade, por cargo público. Ou seja, não existe a estabilidade prevista nos cargos de estatutário, de estatuto civil. Mas sim, né, você tem a possibilidade de demissões motivadas ou imotivadas, com ou sem justa causa, conforme previsto na CLT. O regime de gastos não deve ou não deveria contar para a lei de responsabilidade fiscal, ou seja, não impedir que o teto gasto com funcionarismo, nesse caso, atrapalhasse investimentos nessa área. Possuir sistemas próprios, também ter o regime de contratações próprios, são modelos ligados a direito privado. Além dela ter a contabilidade privada e seu controle ser por auditorias internas e externas também. Uma fundação pública de direito público funciona como uma autarquia, né? Ela é dependente do orçamento, ou seja, ela recebe o orçamento público, ela não cria exatamente um vínculo de contrato ou convênio com o Estado, mas sim ela trata como uma autarquia. Ela segue todas as leis, né, e regras governamentais de contratação. Ela onera a previdência do Estado, o que o direito privado não faz, porque ela conta para o regime geral da previdência, né? E aí, nesse sentido, conta para o INSS e não para pesar em cima do Estado. Lembrando daquela regra que o Bresser Pereira falou, tirar o peso do Estado. As limitações de regime de contratação da administração direta e autárquica e o controle administrativo e político da administração direta, ou seja, mais a sua contabilidade passa a ser pública. A Fundação Saúde, atualmente, ela funciona num sistema híbrido. Embora ela tenha as previsões de autonomia gerencial orçamentária, ela ainda traz algumas características de um modelo de direito público, né? Ela ainda tem atrelada os seus sistemas governamentais, mas ela traz outros aspectos de direito privado. Existem já estudos para que a Fundação se caracterize completamente como uma de direito privado, com todos os seus itens, inclusive a contabilidade privada, que é o que desvincularia essa questão toda. Então, falando um pouco mais sobre a Fundação, qual é o campo da Fundação, onde ela atua de fato, né? E quais são as diretrizes estratégicas da Fundação? Bom, ela é voltada para a gestão pela qualidade, ou seja, visa, né, sempre atuar com a otimização dos seus recursos e as boas práticas de gestão, né? Sendo como sua missão principal de gerenciar unidades públicas de saúde, sempre é alinhada à Secretaria. Por isso que ela sempre faz um contrato e ela é vinculada à Secretaria de Estado de Saúde. A diretriz de imagem pensa positivamente na questão de como a Fundação e suas unidades gerenciadas são vistas, né? Todas as partes interessadas em si, tanto a sociedade como os seus clientes e fornecedores. Atua no campo da diretriz da assistência, que oferece, né, assistência com qualidade no cuidado ao usuário. E no desenvolvimento institucional, né, que oferece capacitação, educação, qualificação profissional, pesquisa, nesse campo também que a Fundação atua no gerenciamento de suas unidades. Mas para que e como a Fundação começa a gerenciar unidades de saúde, né? Para que a Fundação possa assumir uma unidade ou gerenciar uma unidade, é necessário um ato legal, ou seja, um desejo do gestor e publicar esse desejo como ato legal, ou seja, através de uma resolução ou um decreto no qual ele expresse a vontade de passar uma determinada unidade para a gestão da Fundação. E com isso, é necessário que seja detalhado que aspectos daquela unidade precisam ser preservados ou precisam funcionar como ação, ou seja, o termo de referência das unidades de gestão avançada e apoio técnico. Nesse sentido, a gente precisa desse ato legal para que a gente possa estabelecer os termos de referência das unidades, como esses termos de referência que trazem os aspectos de
específicos de cada unidade. Cada unidade tem um perfil diferenciado. E, então, a Secretaria de Saúde apresenta, através de termos de referência, quais aspectos ela quer que a Fundação gerencie. Não necessariamente a Fundação pode assumir completamente uma unidade. Por isso, existem 2 tipos de modelo. O modelo de gestão avançada, na qual ela assume com maior responsabilidade, a gente vai ver isso mais para frente, e o apoio técnico, a qual ela assume uma parte dessa gestão. E, para isso, depois desses termos ser desenhados, a Fundação apresenta o seu orçamento necessário para isso e é assinado um contrato de gestão. Então, esses 3 momentos são os mais importantes do processo de contratação da Fundação Saúde pelo governo, ou seja, esse ato legal, que é a decisão, os termos de referência das unidades e o contrato de gestão. Então, como eu falei, existem esses 2 modelos de gestão. A gente pode dizer que o modelo de gestão avançada exatamente é de maior responsabilidade, onde a Fundação Saúde assume a assistência, as operações, a aquisição de insumos, a contratação de recursos humanos, os serviços de apoio, bem como a implementação de rotinas técnicas relacionadas à assistência, tudo que eu falei sobre quais são as diretrizes da Fundação Saúde. O modelo de apoio técnico é mais caracterizado por um apoio aos projetos da própria secretaria. Não necessariamente a Fundação assume a gestão da unidade, a responsabilidade continua sendo do gestor. Por isso a Fundação tem apoio técnico com unidades que nem pertencem à esfera estadual, podendo assumir gestão, não a gestão, mas o apoio técnico das unidades federais. E, para isso, a gente tem uma estrutura organizacional que eu apresento aqui basicamente, que é formada pelos seus órgãos colegiados de controle, que a gente chama de Conselho Curador e Conselho Fiscal. Esses 2 órgãos eles são responsáveis por fiscalizar as ações da Fundação Saúde como um todo. Os membros formados no Conselho Curador e Conselho Fiscal pertencem ao Estado e membros da sociedade civil. Então, o Conselho Curador ele é formado por membros da Secretaria, da Academia de Medicina, do COSEMES, também como representante dos funcionários eleitos. Essa é até uma questão que as pessoas precisam participar do processo e se engajar para que tenham sua vaga representada. O Conselho Fiscal é formado justamente para a área mais contábil, para poder analisar as contas, e todos eles atuam na questão da fiscalização da Fundação Saúde. A estrutura de assessoria da Fundação, no caso da diretoria executiva, ou seja, do órgão diretivo maior, é formada também por um núcleo de controle interno, que foi previsto na Lei 7.989 de 2018, entre esses 3 cargos, que é o de ouvidoria, o de controladoria e o de auditoria interna. Então, a lei foi criada depois, mas já na estrutura da Fundação já se previa esse núcleo de controle interno, tá bom? E, nesse sentido, a gente tem mais 5 diretorias que fazem a operação da Fundação Saúde em todas aquelas perspectivas que eu apresentei anteriormente. Nesse sentido, o que a gente tem em relacionado às unidades? Cada unidade sobre gestão avançada da Fundação Saúde apresenta esses 4 cargos que foram criados para gerenciar as unidades. O diretor-geral da unidade, o diretor assistencial, o diretor administrativo de recursos humanos e o assessor de planejamento. São esses 4 cargos previstos na Lei 5.164 de 2007, que são nomeados pela própria Fundação Saúde para gerenciar a unidade. Entretanto, outros cargos são necessários, a gente sabe dessa questão, porém, elas funcionam como responsabilização técnica nas unidades, como o gerente de enfermagem, que não tem o cargo previsto em lei, mas é necessário existir esse responsável técnico na unidade, assim como outros responsáveis, como o RT de farmácia e por aí vai. Então, isso também é provisionado pela Diretoria de Recursos Humanos. Depois a gente pode dizer que o diretor assistencial da unidade, ele sempre vai responder tecnicamente à diretoria técnica assistencial da Fundação.
Assim como o diretor administrativo de recursos humanos vai responder tecnicamente diretoria administrativa financeira e a diretoria de recursos humanos. E o assessor de planejamento vai responder tecnicamente a diretoria de planejamento de gestão, inclusive a qual eu faço parte. Bom, falando sobre essa questão de incorporação de unidades, sobre aquele aspecto que eu apresentei, né, de todos os documentos e atos que são necessários à incorporação de unidades, e todo o movimento que vem acontecendo desde 2020, a gente falou sobre isso lá mais atrás, a Fundação Saúde, desde 2012, vem crescendo a sua gestão de unidades. Porém, entre 2020 e 2022, pela política estabelecida de gestão de unidades, houve um crescimento de 280% até a presente data, já prevendo um aumento de 11 unidades sob gestão avançada, como eu falei, aquelas que têm maior responsabilidade, em 2020 para 42. E mais, a gente tem 15 unidades sobre gestão de apoio técnico, o que ressalta novamente aquela questão da reestruturação da Fundação Saúde na gestão de unidade, do ponto de vista macro, né, que a gente está falando de quantidade e a gente tem que manter a qualidade do serviço. Então, apresentando a gestão de unidades avançadas da Fundação, atualmente, né, em 2022, nós temos, entre hospitais e institutos, 12 unidades, né, e a gente pode ver a lista de unidades que a gente mencionou lá na frente. Todas elas foram previstas para aqueles documentos que eu mencionei anteriormente. Então, existem 12 unidades que são hospitais e institutos. Nós estamos com a gestão de 23 UPAs e temos mais 4 unidades que são outros serviços, né? Lembrando que a gestão do PET, do Reimagem, do LACEN, não são unidades, nem o SAMU são unidades hospitalares, nem institutos, mas a gente também realiza a gestão dessas unidades. E como eu mencionei, as unidades sobre apoio técnico, aquela que a gente presta algum tipo de auxílio, seja material, seja de RH, são basicamente essas daqui. Eu não quis mencionar elas por nome, mas estou mandando em quantidade, falando em quantidade. Nós temos 2 unidades que estão relacionadas ao núcleo de apoio técnico do judiciário. Nós temos também a Câmara de Litígios, né, de Saúde, e também dentro da Secretaria nós temos outras unidades que também são um apoio técnico, tipo a própria Central Estadual de Regulação. Lembra que eu falei que as unidades que tratam de regulação não podem ser geridas por fundações ou por outros entes que não na mão do Estado? Então, a Fundação não gere a Central Estadual de Regulação, mas apoia ela tecnicamente. De que forma? Ela apresenta para a Secretaria de Saúde uma quantidade de RH ou de material que for necessário para que dê suporte a esse processo de acompanhamento da regulação. Afinal de contas, há bastante tempo não existe concurso para a área de saúde provido pelo próprio Estado. Então, e nesse sentido, a Fundação Saúde presta esse apoio técnico. Como eu falei, também prestamos apoio técnico para unidades do Ministério da Saúde, ou seja, unidades hospitalares federais. O Rio de Janeiro ele é composto por uma grande gama de unidades do Estado, do município e da rede federal, ou seja, são muitas unidades com vínculos distintos, né? E então, como a gente fala, o SUS precisa conversar. Então, nessa conversa é importante que o Estado, o município, né, onde esteja essa unidade e o órgão federal atuem em conjunto. Também temos uma unidade que também recebe apoio da própria UERJ, né? A UERJ também tem várias áreas de atuação na saúde e em uma delas a gente presta o apoio, que é a Policlínica Piquet Carneiro. Bom, onde eu posso então buscar informações de quais unidades a Fundação Saúde está gerenciando? Bom, atualmente você pode encontrar isso no site da Fundação, no www.fs.rj.gov.br,
E clicando na área institucional, você vai conseguir ver o contrato de gestão, as leis que eu mencionei aqui com mais detalhes, e também poderá clicar em unidades, no qual você vai verificar qual é a unidade que faz parte do campo de apoio avançado, ou seja, gestão avançada. Nós mencionamos no institucional qual é o contrato de gestão, quais são os seus termos de referência, todos esses documentos ficam postados lá, até mesmo por conta da lei de acesso da informação e da política de transparência, né, ativa e passiva. Então lá você pode encontrar esses detalhes. Bom, neste momento eu vou falar um pouco então sobre o modelo de fundação através da ANFES, né, na qual a Fundação Saúde, por mim, é representada como presidente, representa. Né? Nesse sentido, a ANFES, que é a Associação Nacional de Fundações Estatais de Saúde, ela é responsável, na verdade, foi uma entidade criada para poder organizar, né, de forma e congregar as fundações espalhadas pelo país. Como eu falei, né, fundações não é uma coisa nova, ela já vem acontecendo em vários estados, e no caso da ANFES, que foi criada em 2013 para poder agregar, né, essas fundações e atuar nos interesses políticos, econômicos, jurídicos e normativos, inclusive no campo até de troca de experiências, né? Por isso a ANFES conta com algumas câmaras técnicas de gestão, câmaras técnicas jurídicas, para poder fazer essas trocas. E ela já está representada com 18 fundações associadas. Existem outras fundações espalhadas pelo país, entretanto, na ANFES a gente tem essas 18 fundações associadas em 10 estados. E a fundação, ela pode ser criada tanto pela esfera estadual, municipal, ela pode ser mista, e ela pode ser criada por 2 entes distintos, né? E nesse sentido, dessas que eu apresentei, nós temos 8 estados, e a Fundação Saúde, né, do estado do Rio é uma delas. Temos municipal, e no caso, nós no Rio de Janeiro temos mais uma fundação que estatal de saúde, que tem nesse mesmo modelo, mas no município de Niterói, e mistas, né? E mistas a gente pode dizer que são criadas por 2 entes. Então, a gente pode apresentar aqui que as fundações públicas de direito privado, né, desse modelo que a gente menciona, já atua em 18 fundações, atuando em 10 estados do país. E, no caso, isso já corresponde a 51.700.000 brasileiros sendo atendidos por unidades gerenciadas por fundações públicas de direito privado. Isso corresponde praticamente a 25% da população do país. Então, o peso das fundações públicas de direito privado na assistência, né, na gestão de unidades que prestam serviço à população é de aproximadamente 1/4 da população. Então, a gente está falando de cobertura, não necessariamente todas essas pessoas vão ser atendidas. A gente fala do SUS, todo cidadão ou residente no país tem direito e acesso à saúde pública. Nesse sentido, terá direito ao acesso às entidades ou instituições que são ligadas à gestão de fundações estatais. No Rio de Janeiro, a gente tem a Fundação Saúde, criada pela Lei 5.164, autorizada, né, pelo Decreto 43.214, atuando na população, a cobertura da população do estado do Rio de Janeiro, que hoje é 17.366.189. Nesse sentido, a Fundação Saúde, embora não esteja presente com todas as unidades do estado, nós prestamos serviço em unidades que são institutos de referência, ou seja, unidades de referência atuam, né, ou recebem usuários de todos os cantos do estado. Então, a cobertura do atendimento da Fundação Saúde, ela agrega toda a população do estado. Então, todas as unidades de saúde que são gerenciadas pela Fundação Saúde, nesse sentido,
já bateram de janeiro de 21 a dezembro de 2021 34 milhões e 300 mil atendimentos. E aí eu estou falando que nesse conjunto tem atendimentos, procedimentos ambulatoriais, consultas ambulatoriais, nessas unidades que eu mencionei, né, 37 nesse período. E aí, como eu falei anteriormente, existe mais uma fundação, a Fundação Pública de Saúde, né, de direito privado de Niterói, criada pelo município de Niterói para atuar na atenção básica e na atenção primária, ou seja, eles já estão atuando foi criado em 2015 e desde 2019 pelo decreto municipal já atua, e há pouco tempo ela realizou seu primeiro concurso público para a contratação desses 2 profissionais para atuarem nesse campo, né? Então a gente apresenta que já no estado do Rio de Janeiro já existe um movimento, tanto do próprio estado ter criado a Fundação Pública de Direito Privado, que é a Fundação Saúde, como o município de Niterói. E outros municípios já vislumbram essa como uma alternativa aos modelos que eu mencionei anteriormente, né? Lembrando que a gente, quando fala em modelos de fundações e outros tipos de modelos, nós estamos falando de parceria público-privada, de consórcios, como eu falei anteriormente. E organizações sociais, afinal de contas, as organizações sociais não podem ser tratadas também como organizações que não fazem a gestão de unidades. Outros estados, isso funciona muito bem. Então, são modelos a serem tratados e a gente tem que pensar em políticas de saúde que possam abarcar os diversos modelos de gestão. Finalizando, só gostaria de dizer que uma frase de Charlton Albert que eu gosto muito de falar, que conhecimento é saber o que é que tomate é um fruto, né? Então, mas sabedoria é não misturá-lo à salada de frutas. Então, muito obrigado e até a próxima.